golos. Sim, e esperemos que isso seja um aperitivo para esta partida. Boa noite, antes de mais, Sérgio. Se olharmos para os últimos 5 jogos no Bonfim, entre Vitória e Rio Ave, vemos que foram marcados 22 golos, ou seja, contas simples, dá uma média superior a 4 golos por partida. Será um ótimo sinal se essa média permanecer. Para já, início da partida com o Vitória com o seu equipamento tradicional, o Rio Ave num verde mais fluorescente, diria, a começar por estar em posição defensiva. Vamos ver o que dá esta primeira tentativa do Vitória de Setúbal. Dá o primeiro remate do encontro e logo apenas com 15 segundos. Nada mal, vindo ao encontro também deste lançamento do jogo que estávamos a fazer. A possibilidade de hoje termos aqui vários golos à semelhança do que tem acontecido nos desafios entre Vitória de Setúbal e Rio Ave no Bonfim nas últimas temporadas. Temos o primeiro remate do jogo aos 15 segundos por Ryan Gold, o jovem médio escocês, que hoje é uma das principais novidades, pela primeira vez titular no campeonato na equipa de José Conceiro esta temporada. Sim, se olharmos para o 11 que defrontou o Benfica de Castelo Branco, o Ryan Gold repete a titularidade, mas contas de campeonato, tinha muito poucos minutos somados até agora, tem aqui uma oportunidade para tentar agarrar um lugar na equipa, relegando para o banco de suplentes o nigeriano Mikel, cedido pelo Futebol Clube do Porto, tem sido quase sempre a escolha inicial de José Conceiro. Helena Costa, boa noite. Um Vitória de Setúbal que vem numa sequência positiva de resultados, apresenta-se, podemos dizer, na máxima força para esta recepção ao Rio Ave, e um Rio Ave em contraciclo, uma vez que não vence já há 7 jogos consecutivos, 5 deles para o campeonato, perdeu os 2 últimos jogos em casa que realizou também para a Liga Principal, viu Nuno Capucho sair do comando técnico e hoje é o principal sublinhado também deste desafio para ver o que esta equipa começa agora a fazer sob o comando, sob a nova orientação técnica, neste caso do experiente Luís Castro. Boa noite, sim, essa é a principal curiosidade relativamente a este jogo, verificar a diferença entre a forma e a dinâmica da equipa do Rio Ave relativamente a este novo treinador Luís Castro, que já conhecemos, e portanto também por aí podemos saber o que esperar. Aparentemente este Rio Ave apresenta-se em 4-2-3-1, o Ruben Ribeiro, o Gil Dias e o Eldon definem uma linha nas costas do Guedes, Tarantini e Filipe Augusto, até ao momento, mesmo na fase atacante, estiveram sempre lado a lado. E portanto por aí já há uma certa diferença. Relativamente a este jogo, de facto, duas equipas que habitualmente são extremamente ofensivas, e por aí também mais um dado que nos leva a querer ver este jogo com alguma curiosidade, e portanto acho que estaremos na presença de um bom espetáculo. Instantes iniciais no estádio do Bonfim, deste jogo entre Vitória de Setúbal e Rio Ave. Ganha já a bola, ou tenta ganhar pelo menos ali no círculo central, Filipe Augusto. Ele esteve 7 meses sem competição, lesionou-se em abril quando estava emprestado ao Sporting de Braga, e daí para cá não mais voltou a poder atuar. Foi submetido a uma intervenção cirúrgica ao joelho esquerdo e agora tem então a sua estreia marcada esta época neste desafio em Setúbal. Ataca ao Rio Ave, bola conduzida por Eldon, e é a primeira situação de golo do encontro aos 3 minutos por Guedes, a aparecer muito rápido, a correr ao cruzamento de Eldon, só que não conseguir dirigir a bola para a baliza quando estava muito bem posicionado para o fazer. Tinha tudo para fazer o golo, Guedes falhou o remate, mas nota para o excelente cruzamento de Eldon, bola entre a zona de intervenção dos defesas e também de Bruno Varela. O guarda-redes não tinha hipótese de chegar àquele cruzamento para o interceptar. Guedes, esse sim, tinha todas as condições para fazer o golo, ele que já leva 2 no campeonato, é o melhor marcador da equipa a par de Gil Dias, não conseguiu enquadrar o remate na baliza, mas fica a nota da primeira oportunidade para a equipa de Luís Castro. E o Guedes aparentemente parecia bastante distante da baliza, também um movimento muito bem feito e a aparecer ligeiramente atrasado, mas ainda assim um bom apontamento. Relativamente a este Vitória de Setúbal, há também a referir uma curiosidade relativamente à linha defensiva, a ausência do Vasco Fernandes, que vinha a ser titular, e portanto por aqui também uma novidade. Hoje é Frederico Venâncio que retoma a titularidade em jogos a contar para o campeonato. O árbitro Jorge Ferreira vai assinalar uma falta à entrada da grande área do Vitória após a queda do capitão do Rio Ave, Tarantini, e temos a repetição com aquele movimento ali de rotação
marcação de Tarantini, a ser desequilibrado, ainda pela ação também a que se percebe pelas imagens do jogador do Vitória de Setúbal e, portanto, a lance punido pelo árbitro de Braga. Livre perigoso para a baliza defendida por Bruno Varela. Lance que motivou alguns protestos da parte da equipa sadina, mas falta mesmo assinalada e vai dar um livre ali com Filipe Augusto também. Aliás, estão 3 homens, Filipe Augusto, Rafa Soares e falta-me identificar o terceiro homem que está ali preparado para poder bater. É o Ruben Ribeiro. É o Ruben Ribeiro, exatamente. Portanto, 3 candidatos. Dois jogadores esquerdinos, Rafa Soares e Filipe Augusto, e o pé direito de Ruben Ribeiro, teoricamente numa posição menos favorável, mas poderá servir acima de tudo para causar a indecisão na forma como Bruno Varela forma a barreira. É grande conferência ali. E agora a marcação do livre a ser feita de forma repentina, quando alguns jogadores ainda se afastavam. O remate acabou mesmo por pertencer ao número 70 do Rio Ave, Ruben Ribeiro. Sim, sem perigo, a bola a passar por cima da baliza de Bruno Varela. Mas fica dado para já o mote nestes primeiros 6 minutos cumpridos. Um remate logo aos 15 segundos para a Vitória de Setúbal. Uma grande situação de golo aos 3 minutos e meio por Guedes para o Rio Ave. E agora também esta tentativa de bola parada da equipa, agora dirigida por Luís Castro, encontrar as redes do Vitória de Setúbal. Deixa-me só referir que a inclusão de Filipe Augusto. Agora atenção ainda ao Vitória, já está também ali a fazer a cobertura Rodrigo Miranda. Jogada a prosseguir e lançamento para o Vitória de Setúbal. Mas continuando o que estava a dizer, a inclusão de Filipe Augusto também traduz um pouco aquilo que pretende Luís Castro a partir do momento em que a equipa constrói o jogo. É um jogador com muito mais critério, criatividade também, qualidade técnica diferente, não é um jogador tão defensivo quanto o Acaso, que é muito mais posicional. E, portanto, por aí também se definem muitas ideias do treinador. O Acaso que completou uma série de 5 cartões amarelos, o médio ganês, titularíssimo no Rio Ave, hoje perde este encontro, possibilitando a estreia de Filipe Augusto do lado do Rio Ave. Há alguns casos clínicos também nesta fase. Pedro Moreira, André Vilas Boas, Aníbal Capela e Leandrinho estão fora das contas por lesão. Marcelo, aproxima-se Tiago Santana, bate esta bola longa, o defesa central do Rio Ave, era para Elden, mas já não dava para lá chegar. Lançamento agora para André Geraldes, por falar em elementos titularíssimos e olhando agora para a Vitória de Setúbal, este Geraldes, dono do lado direito da defensiva sadina. É totalista, ele e Fábio Pacheco são os únicos da equipa. Há mais elementos que atuaram nas 10 jornadas anteriores, mas os jogadores que cumpriram os 900 minutos que ficam para trás, apenas o André Geraldes e o Fábio Pacheco. Do outro lado, Cássio e Rodrigo, que são jogadores que foram sempre utilizados, completaram todos os minutos deste campeonato, até agora na parte naturalmente do Rio Ave. É um bom jogador, referiu no início do campeonato, parecia um pouco mais estático, não tão ofensivo e a apoiar muito pouco o ataque da equipa, agora um pouco mais à vontade. Hoje terá aqui uma missão também difícil. Elden é sempre um jogador solicitado em profundidade pela sua velocidade e já vimos no início do jogo o que é capaz de fazer, mas também Geraldes é muito veloz. Relativamente ao meio campo do Rio Ave, também referir que Filipe Augusto, Tarantini, o próprio Gil Dias e o Ruben Ribeiro conferem aqui uma qualidade, na minha opinião, invulgar no campeonato português. Consegue João Amaral ainda dar aquela bola para André Claro. Levanta para o interior da grande área, colocou para o interior da grande área, vai ser o corte do lado do Rio Ave e canto. A bola bate na bandeirola e sai já pela linha de fundo. Vamos ter pontapé de canto para o Vitória de Setúbal. Cá está Ryan Gold nas imagens. O João Amaral, que saiu do banco no último jogo do campeonato para dar a vitória a Moreira de Cónegos e por isso, talvez por isso, hoje mereça honras de titularidade na equipa de José Concerto. É a jogar em vez de Zé Manuel. É ele que foi decisivo e provocou sempre grandes equilíbrios no adversário nos outros jogos anteriores a esse que referimos agora. Pontapé à entrada da grande área de Fábio Pacheco. O ressalto fica para o Rio Ave. Colocação também já no meio campo adversário, apenas lá estava Guedes. O atraso para o guarda-redes Bruno Varela ficou um pouco curto, ainda assim suficiente para o guardião do Vitória chegar primeiro.
Procura outra vez ligar jogo o Vitória de Setúbal com o adiantamento do lateral direito, o André Geraldes. Muito Foi, bem, no entanto, Rodrigo. desarmado. Tarantini. Intermissão de André Claro. Tenta chegar o avançado Tiago Santana, mas é o Rio Ave ainda a bater para o lado de lá do campo. Agora faz o mesmo também Marcelo. E trocou Eldon com Gil Dias, talvez na tentativa de explorar também um pouco a diferença de velocidade entre, neste caso, o Nuno Pinto e o Eldon. Troca de extremos nesta fase, do lado do Rio Ave, com o número 31 a vir para a esquerda e o número 24 da equipa Vila Condense a ir para o lado direito do ataque. Marcelo. Roderick, depois a dar para Rafa Soares, mais à frente está já ainda para a equipa do Rio Ave, Gil Dias. Mas muito ausente do processo de construção. Tarantini está ali praticamente encaixado no meio de um quadrado de jogadores do Vitória de Setúbal. Não é fácil para Filipe Augusto receber e a partir daí pensar o jogo a partir do meio. Seria importante eventualmente ou o Ruben Ribeiro ou inclusivamente o Tarantini, como referi, baixar um pouco e auxiliar, criar pelo menos uma maior superioridade. Semana e meia de trabalho de Luís Castro à frente do Rio Ave para preparar a equipa para este primeiro confronto. Acabou por dispensar, realizar nesse período qualquer jogo particular e, portanto, hoje já a estreia a valer no regresso do campeonato do novo treinador do emblema de Vila do Conde. Não é muito tempo, não há possibilidade de ter mudanças de fundo, mas de facto é o jogo principal avaliador de todo o processo e por aqui hoje o jogo terá também essa importância. Cá está, Ruben a baixar, Tarantini a incluir-se no ataque e a partir daqui foi criado o desequilíbrio. E depois o passe em busca de Gil Dias. Bem, Geraldes, André Geraldes para o Vitória de Setúbal. A equipa sadina fica com o arremesso lateral. Protegendo sempre a bola, impedindo que o adversário pudesse ter ali qualquer tipo de possibilidade. Toque de cabeça de Tarantini. Eldon. Marcelo. Deixa para o guarda-redes Cássio. Roderick. Equipas separadas por apenas 2 pontos na classificação, apesar desta sequência mais positiva para o Vitória de Setúbal e do outro lado uma sequência negativa para o Rio Ave. 13 pontos para o Vitória, 11 pontos para o Rio Ave, como vimos no início. Agora é o Vitória de Setúbal. João Amaral faz o cruzamento. André Claro. Pedrinho em cima de André Claro. Gold. Pode sair o cruzamento, já feito, não chega de cabeça o avançado brasileiro Tiago Santana. Mas bom cruzamento do Nuno Pinto, lateral em apoio ofensivo, a cruzar, mas Tiago Santana não conseguiu o desvio. Quem desviou a bola, isso sim, foi um homem do Rio Ave e por isso há pontapé de canto para o Vitória. E muito inteligente João Amaral também no momento anterior, a recuperar a bola, a perceber a trajetória do passe do adversário, a interceptar e a partir daí a acelerar o jogo e muito bem. Agora do lado direito do ataque da equipa de José Colseiro, temos mais um canto para o Vitória. Cruzamento de João Amaral, cabeceamento perigoso ainda aqui a acontecer. Fábio Cardoso. Subiu bem lá em cima, o central formado no Benfica, Fábio Cardoso, ele que o ano passado esteve por empréstimo no Passos de Ferreira, este ano desvinculou-se do Benfica para representar o Vitória, tem sido titular absoluto aqui a subir, mas a não conseguir enquadrar o cabeceamento na baliza de Cássio. É um jogo interessante até o momento, como disse há pouco, as duas equipas sempre a apostar no ataque, não se vê nenhuma das duas equipas a abdicar da posse de bola, a baixar o bloco. É óbvio que as passos repartem a posse. Passe largo na direção de André Geraldes, vai lá já estorvar Rafa. Vitória de Setúbal que empatou em casa 0-0 com o Futebol Clube do Porto
no último encontro que aqui realizou, no estádio do Bonfim. Depois teve essa vitória da qual o Ricardo Capela já falou em Moreira de Cónegos por 2-1. E no passado fim de semana, para a Taça de Portugal, foi vencer fora o Benfica de Castelo Branco. Lembrar que o Rio Ave não esteve em ação no último fim de semana, porque já tinha sido afastado da Taça de Portugal, portanto implicou também um período maior de inatividade para o Rio Ave, comparativamente ao Vitória de Setúbal. O último jogo oficial do Rio Ave foi no início deste mês de novembro. E por falar em Taça de Portugal, e para os mais desatentos, lembrar que calhou em sorte ao Vitória receber aqui o Sporting nos oitavos de final, jogos marcados lá para o meio de dezembro, entre os dias 13 e 15, ainda por definir as datas, mas o Vitória protagonista no jogo grande da próxima eliminatória, aqui no Bonfim, diante do Sporting. E o que significa que vai jogar com o Sporting duas vezes num curto espaço de tempo, uma vez que já na próxima jornada também do campeonato, que vai cumprir-se no próximo fim de semana, o Vitória de Setúbal joga frente ao Sporting, mas em Alvalade. Lançamento para André Geraldes, 0-0, 16 minutos no estádio do Bonfim. Roderick, balão para a frente, Fábio Cardoso devolve para o mesmo sítio, o domínio de Tiago Santana. André Geraldes. Deixa-me só referir que ainda não fizemos essa referência relativamente ao Vitória de Setúbal. Durante alguns jogos do campeonato, o próprio João Amaral apareceu nas costas do ponta de lança, e hoje apresenta-se aqui Costinha, João Amaral mais destacado aqui no corredor direito. O André Claro, que também na maioria dos jogos foi sempre o avançado centro, digamos assim, hoje aparece também na ala. Mas é natural que ao longo do jogo haja algumas trocas, nomeadamente Costinha, João Amaral, o próprio André Claro com o Tiago Santana, que também pode eventualmente jogar um pouco mais encostado à ala. Perante as características dos próprios jogadores, dos jogadores que citaste, e no caso também de Tiago Santana, ao lembrar que é um jogador que apenas recentemente começou a competir, reforço do Vitória de Setúbal para esta temporada. Ele esteve lesionado, estreou-se no campeonato apenas na 8ª jornada e agora começa a tentar impor ali também a sua posição no 11 de José Colseiro, obrigando também, entre aspas, o treinador a poder fazer derivar outros elementos da linha avançada mais para as faixas, como é o caso de André Claro. Sim, não é uma posição que seja novidade para o jogador, mesmo com outros treinadores já passou por lá e com boas prestações. Dizer também em relação a este Vitória de Setúbal que a posição adiantada de Costinha obriga Gold a baixar um pouco e assumir uma posição um pouco mais defensiva para aquilo que era habitual, visto que é o número 10. Temos mais este livre para o Rio Ave, agora mais distante da baliza, mas a bola vai entrar. Vai entrar na baliza de Bruno Varela e o Rio Ave aos 18 minutos coloca-se em vantagem no estádio do Bonfim. Sérgio, o golo é de Filipe Augusto, mas é uma tremenda dose de sorte. Isto porque há ali um pedaço de relva ou de terra, diria, junto da baliza de Bruno Varela, que ao ressaltar muda por completo a trajetória da bola, que eu, estando atrás da baliza de Bruno Varela, posso dizer, a bola ia claramente para as mãos do guarda-redes do Vitória, que foi completamente traído por este ressalto que falo. Imagino que a repetição possa testemunhar precisamente aquilo que digo, mas para todos os efeitos fica feito o primeiro da partida ainda antes dos 20 minutos e que regressa aos relevados para Filipe Augusto. Era isso que eu ia dizer, mas vamos para já aqui rever então este lance e a forma como a bola, após bater no relevado, acaba por trair o guarda-redes do Vitória de Setúbal. Sem dúvida. Foi ali uma toupeira. Não há outra expressão senão também azar. Felicidade para Filipe Augusto, que fica assim quase que abençoado por este regresso aos relevados. 7 meses depois, o regresso aos relevados, o regresso à competição do médio brasileiro, que na temporada passada esteve ainda emprestado ao Sporting de Braga. Há 2 épocas, recorde-se também na condição de jogador emprestado pelo Rio Ave, jogou na Liga Espanhola, no Valência, e agora a poder outra vez competir à 11ª jornada deste campeonato, já no fim de novembro, a assinalar a sua estreia esta temporada com este golo ao minuto 18, que permite à equipa de Luís Castro estar então a vencer. E neste momento uma boa pressão feita pelo Rio Ave. Fábio Cardoso coloca para Ryan Gold. Costinha sofre falta de Ruben Ribeiro. Um bom pormenor do Costinha.
E Ruben Ribeiro vai ver cartão amarelo. Agora aqui há alguma confusão, não consigo perceber se é Ruben Ribeiro ou o Guedes. Não, foi o Guedes que fez o a Guedes. falta. Pronto, ia dizer que o Ruben Ribeiro falhava a próxima jornada, porque é o único jogador do Rio Ave em risco de exclusão, assim sendo nada de problemático em termos de baixas para Luís Castro por enquanto, sendo o amarelo mostrado ao avançado Guedes. É Guedes com a falta, depois chega Ruben Ribeiro, mas a falta efetivamente de Guedes sobre Costinha. Primeiro amarelo do encontro aos 20 minutos, mostrado pelo árbitro de Braga, Jorge Ferreira. Corta Pedrinho. Bruno Varela, guardião formado no Benfica, que na temporada passada andou por Espanha pelo Valladolid. Gold. E mesmo que não recupere a posse de bola, esta pressão do Rio Ave obriga normalmente a bater a bola mais longa. A deixar a equipa subir o guarda-redes Bruno Varela, guarda-redes de 21 anos de idade. Vai levar-se Marcelo, forte no jogo aéreo, o brasileiro defesa central do Rio Ave. Nuno Pinto joga mais no meio. André Claro já está em dificuldades. Preenchimento daquele espaço pelos jogadores de José Coceiro, permitindo à equipa ainda manter a bola, mas depois é assinalada a posição irregular no ataque do Vitória. Sim, mas o esquema de pressão do Rio Ave está bem montado. Foi necessário Costinha baixar para desequilibrar e poder receber. Muito bem no plano defensivo também até o momento. O Rio Ave tem dado poucas possibilidades ao Vitória de fazer as jogadas que tão bem sabe. Normalmente um ataque um pouco mais rápido, não tanto um ataque organizado. Marcelo já tinha a aproximação decidida de Costinha. Filipe Augusto, o marcador do golo para o Rio Ave. Pedrinho já não vai conseguir fazer o corte. É o Vitória de Setúbal com o pontapé de Costinha. E agora foi visível como Filipe Augusto evitou o choque. Isto acontece, é natural, na maioria dos jogadores que vêm de lesão, que ainda sintam algum problema no contacto. Viu-se bem na jogada anterior. Fábio Cardoso, mau passe de Fábio Cardoso, também não resulta do lado contrário. Agora era a rasgar para Costinha. O Amaral está a dar pouca largura, já estava pronto para acelerar e fazer diagonal para a baliza, e daí o Pedrinho ser obrigado o Nuno Pinto ser obrigado a virar o jogo novamente para a esquerda. Tarantini não chegou a Ruben Ribeiro, ainda se meteu ali pelo meio Ryan Gold. Futebol nesta fase um tanto ou quanto mais aos repelões, com a bola também a andar muito pelo ar. Vai haver falta sobre João Amaral, indicação do árbitro assistente ao chefe de equipa. Com Rafa ainda com os braços a tentar prender ali os movimentos ao número 24 do Vitória de Setúbal. Rafa Soares é o defesa esquerdo do Rio Ave, jogador emprestado pelo Futebol Clube do Porto. Ganha por 1-0 o Rio Ave. Temos aqui João Amaral, também Nuno Pinto, um deles para movimentar esta bola. É o lateral esquerdo do Vitória de Setúbal. Bola tensa, vai cair ainda sobre a baliza de Cássio, mas com pontapé de baliza agora para o Rio Ave. Tudo controlado. Mais uma vez os homens do Vitória a ganharem a bola no ar, mas Cássio a controlar perfeitamente o lance. Demora algum tempo, agora sim o guarda-redes brasileiro a decidir-se pelo pontapé. Desvio de cabeça de Guedes. E o Guedes, obviamente, agora disputou a bola, e estamos a falar de um lance diferente, de um lance de bola aérea, mas aparece muito ali nas costas do Fábio Pacheco para receber. Não tem sido acompanhado nem pelo Venâncio nem pelo Fábio.
Guedes, que reencontra agora no Rio Ave o treinador que o lançou na Primeira Liga. Foi na temporada 2005-2006 no Penafiel. Tinha acabado de subir dos júniores do Penafiel. Guedes era Luís Castro, nessa altura técnico do Penafiel, e agora, uma década depois, voltam a cruzar-se com Guedes, o avançado do Rio Ave, que tem sido titular no eixo do ataque da equipa vilacondense, agora a ter no banco, a treiná-lo, Luís Castro, o técnico, repito, que o lançou na Primeira Liga. E reencontra também o Rafa, que no Porto, na equipa B do Futebol Clube do Porto. Exatamente, não nos Júniores, mas no Porto B, foi treinado por Luís Castro. Ainda foi campeão na época passada, apesar de ainda ter jogado também pela Académica, o defesa lateral esquerdo do Rio Ave. Aí estava ele a ser pedida a sua subida, o número 55 do Rio Ave, Rafa Soares. Mas cá está, a pressão que o Rio Ave faz obriga normalmente a jogar mal e facilmente recupera a bola de novo. Pedrinho. Passo para Marcelo. Dupla de centrais do Rio Ave em ação, com tranquilidade. Marcelo e Roderick Miranda, apontando depois Roderick para Eldon. Resolveu, no entanto, Frederico Venâncio. Agora passe para Amaral. Chega, no entanto, primeiro Roderick Miranda. Sim, bem Roderick a controlar a profundidade, a dobrar ali o Rafa e a perceber o movimento do João Amaral. Eldon já tem Frederico Venâncio em cima. Frederico Venâncio, que foi titular no jogo do passado fim de semana para a Taça de Portugal. Excelente o Rio Ave, tirar a bola da pressão, virar o jogo rapidamente, agora sim a demorar algum tempo. E hoje mantém esse lugar no 11 em vez de Vasco Fernandes. Este passe é para a movimentação de Guedes. Guedes pode criar perigo, agora ajeita a bola com o braço. Lance com Frederico Venâncio, o corte do central do Vitória, a fazer a bola ressaltar para o braço do avançado do Rio Ave. Lance interrompido então por mão na bola de Guedes e livre para Bruno Varela bater. Por acaso não por toca. Acaso não é no braço. Nesta perspectiva dá para perceber melhor. Na outra tinha ficado ali a dúvida. Tarantini. Agora Nuno Pinto. Fábio Cardoso. O Fábio Pacheco não consegue receber. Sempre que o gol de baixo é acompanhado pelo Tarantini. Portanto, está encurralado ali o Vitória e mais uma vez o Rio Ave a recuperar. Encurralado estava então Costinha. Ficou rapidamente sem a bola. Eldon ainda vai optar pelo remate de longe. Fácil para Bruno Varela, a bola ainda sofre um desvio nas pernas de André Geraldes, mas encaixou bem o guarda-redes internacional olímpico por Portugal. Como disse há pouco, o Eldon é jogador que gosta de receber no espaço, é um jogador muito veloz. Hoje tem um adversário também ele muito veloz pela frente e portanto não terá tanta facilidade, mas a receber a bola como fez, baixar para no fundo controlar e a partir daí dominar a bola, é um jogador um pouco diferente. Segundo amarelo da partida, o segundo para homens do Rio Ave, Rafa Soares a ver a cartolina amarela depois de travar o arranque de João Amaral. Dois amarelos do lado da equipa de Luís Castro. Guedes primeiro, agora Rafa. Este vai ser mais complicado. Se continuar a sofrer ali os ataques do João Amaral, vai ter sérios problemas, Rafa. João Amaral já mostrou que é um jogador velocíssimo e pode explorar agora o facto de Rafa Soares ter amarelo. E ao contrário, por exemplo, do Eldon, considero que o João Amaral tem mais capacidade naquilo que também é um ataque mais organizado, ou seja, um jogador que com espaço faz isso, que estavas a dizer, eu concordo em pleno, e depois também consegue pausar o jogo e pensá-lo, organizá-lo de outra forma e assumir um para um em posição frontal. Por falar na velocidade, era Gil Dias ali a exibir-se no flanco direito do Rio Ave. Ainda conseguiu levar a bola durante alguns metros. Geraldes com o passe para João Amaral. Ryan Gold. André Claro. Costinha. André Claro. Gold. Tudo à esquerda, dois homens da equipa de Couceiro na grande área à espera do centro, foi tirar de cabeça Rafa.
André Geraldes. Agora Já passe de risco com Muito bem duas o unidades do Rio Ave atentas. Ruben Ribeiro e também Guedes, e há falta de André Geraldes, será o terceiro amarelo do jogo, o primeiro para a equipa de Vitória de Setúbal. Sim, André Geraldes em desespero a tentar ali emendar a asneira que tinha feito no início do lance. Num primeiro momento conseguiu recuperar a bola, mas depois foi na dividida e entrou mais duro vendo o cartão amarelo. Sim, justifica-se. Dois golos neste campeonato, Guedes, não há ainda ninguém na equipa do Rio Ave que nesta liga em termos de finalização se destaque. Guedes e Gil Dias com 2 golos cada um são os melhores marcadores da equipa. Agora é o número 7 que está ainda lesionado. Vemos aqui Venâncio, o pai de Frederico Venâncio, um antigo central do Sporting, pai do central do Vitória de Setúbal. E o pai também aqui jogou do Vitória. Nesse regresso à titularidade que já salientamos, Vasco Fernandes e Fábio Cardoso têm sido uma dupla que o José Conceiro tem utilizado, mas hoje não está Vasco Fernandes. Frederico Venâncio tinha atuado no encontro da Taça de Portugal e hoje repete a titularidade. Também boas indicações do Ryan Gold no passado fim de semana frente ao Benfica de Castelo Branco, e hoje manteve-se no 11. E agora o Rio Ave quase faz o 2-0. Guedes, é a segunda grande chance que Guedes tem para colocar a bola dentro da baliza do Vitória de Setúbal. Isto quando Ruben Ribeiro ficou lá mais atrás, estendido no relevado. Sim, e saiu mais um cartão amarelo, dá-me a ideia de ter sido para Fábio Pacheco. É uma oportunidade tremenda para Guedes, falhou o cabeceamento e desperdiçou a segunda grande oportunidade ele próprio e também para a equipa do Rio Ave. O amarelo a confirmar-se para Fábio Pacheco afasta o médio do jogo do Vitória em Alvalade na próxima jornada. Duas jogadas aqui pela esquerda, também aquela logo no início da partida, com Elden, Helena cruzar e a Guedes a corresponder, em termos de conseguir chegar à bola e rematar, mas a não corresponder porque não conseguiu ainda fazer golo em duas ótimas situações que teve. Sim, tentou baixar a bola, desviá-la do guarda-redes, a trajetória não foi a mais correta. Muito bem o Elden, e agora aqui já se notou a limitação que tem a partir de agora o lateral direito Geraldo para travar o Elden. Rio Ave mais perigoso, é verdade que ganha através de um lance de bola parada com muita sorte à mistura, mas já teve duas ótimas ocasiões também para marcar em lances de bola corrida. Agora há aqui alguma confusão, o homem do Vitória queria bater o livre de forma rápida, não deixou o jogador do Rio Ave, foi lá Jorge Ferreira serenar os ânimos. É natural que o Vitória tenha pressa, está em desvantagem no marcador. Fábio Cardoso impôs o físico lá atrás, depois foi travado. Aqui está, neste momento, o árbitro não assinalou qualquer falta sobre Gil Dias, e depois Ruben Ribeiro, na tentativa também que vemos aqui de travar, ou pelo menos de acompanhar o central do Vitória de Setúbal, ali sim com o árbitro Jorge Ferreira a interromper o desafio e assinalando falta para o conjunto visitado. André Geraldes. A bola chega sem problemas a Cássio. Este é João Amaral, o jogador que era procurado para tentar ali meter-se pelo meio dos defesas do Rio Ave. Guedes. A bola fica no peito de Geraldes. Dá para Frederico Venâncio e este não perde tempo, colocando à disposição de Fábio Cardoso. Nuno Pinto. O André Claro tenta baixar para receber a bola. Tem passado pouco a bola por ele. E o movimento contrário a ser feito por Ryan Gold, rapidamente também a mostrar-se ali aos centrais do Rio Ave, o pequenino escocês. Ele que até hoje tinha apenas 7 minutos de utilização neste campeonato, o jogador que está emprestado pelo Sporting ao Vitória de Setúbal. Tiago Santana. Vai ser canto. Canto para o Vitória. Mas tem que fazer isto. Não digo o André Claro, mas o próprio Costinha, que já está ali no corredor central, poderá fazer isto mais vezes.
isto que o André fez, juntar-se a Fábio Pacheco, está ali completamente bloqueado, quer pelo Ruben Ribeiro, quer pelo Guedes. João Amaral a deixar para o cruzamento, a soco Cássio, afastando. Agora Ruben Ribeiro para Eldon. Mete já a velocidade Eldon e foi agarrado. Mais um cartão que o árbitro vai ser obrigado a mostrar. Mas este aqui é chamada falta útil, ou seja, travar o contra-ataque, porque o Rio Ave avançava com perigo e Costinha não foi de modas, chegou e travou a arrancada de Eldon, viu o cartão amarelo, digamos assim, sacrificou-se pela equipa para evitar um lance de potencial perigo para o Rio Ave. Mas já começam a ser alguns. Aí vão 3 para a Vitória de Setúbal. Marcelo. Roderick. Cássio a entregar para Marcelo. Não sai ainda da sua zona recuada a equipa de Luís Castro. Filipe Augusto. Roderick Miranda para Rafa. Já Eldon a fugir. Aparece Ruben Ribeiro também daquele lado. Desentendimento entre Ruben Ribeiro e Eldon. Quando Rafa já estava também incorporado um pouco mais ao meio a pedir a bola. Sim, agora sim, a fazer aquilo que o Luís Castro tinha pedido há pouco. Houve ali uma jogada em que o próprio Rafa atacou por fora, quando o Eldon também atacou por fora. Agora, movimentos contrários. Rafa. Muito bem. Tarantini. Pontapé de longe do capitão Tarantini. Há pouco tínhamos também a indicação das faltas para as duas equipas. 6 para cada uma das equipas, com também essa particularidade de o Vitória de Setúbal ter já 3 cartões amarelos em 6 faltas que lhe foram averbadas. Dificuldades para Eldon, era está isso fora que eu do ia terreno dizer, de jogo. Sérgio, deixa-me ver o Rio Ave a jogar com 10, porque Eldon ficou ali junto do banco a receber assistência. Não consigo perceber se no joelho, se na coxa, se é um problema muscular, se foi alguma pancada. Vão tentando perceber os responsáveis vilacondenses se está tudo bem com o cabo-verdiano. Aparentemente sim, porque se encaminha para o centro do terreno para voltar a campo. Pareceu-me na parte posterior da coxa. Era aí que tinha a mão. E por algum motivo sai já também um homem para aquecimento na equipa do Rio Ave para precaver eventual problema impeditivo. É o Yazalde. É o Yazalde, exatamente era o que eu ia dizer. Yazalde a sair para aquecimento para precaver, porque Eldon vai ali fazendo alguns movimentos para alongar, para perceber se dá ou não para continuar, mas nestes casos, quando rasga, já se sabe que a tendência é só agravar. Eldon. Para ajustar com bastante força lá para trás, para o seu guarda-redes. Eldon com 2 excelentes cruzamentos do lado esquerdo que Guedes não conseguiu aproveitar. O primeiro aos 3 minutos, o segundo aos 32. Vai denotando essas dificuldades. O eu acho número que ele 24 do Rio Ave. Eu acho que ele já percebeu que não vai dar para continuar, Sérgio. A expressão corporal de Eldon indicia pelo menos isso. Muito bem, a dinâmica do meio campo, desculpa interromper o assunto, mas de facto muito bem a construir o jogo, o próprio Filipe Augusto a dominar a bola e a combinar com os defesas imediatamente, quer o Tarantini, quer o Ruben a controlar. Agora bom corte de Frederico Venâncio. Basicamente nós estávamos mais preocupados com o estado físico do jogador e tu mais preocupada com a dinâmica do jogo, mas é para isso que aqui estou. E é para isso que aqui estás. Muito obrigado. Eldon abdicando, agora que irá ser processada a substituição, ou dentro em pouco, uma vez que Yazalde já é chamado, porque não está mesmo em condições de continuar, o jogador cabo-verdiano, emprestado pelo Sporting ao Rio Ave. É uma contrariedade para a equipa de Luís Castro, quando estamos a caminhar a passos largos para o intervalo. Estamos a entrar nos últimos 5 minutos da primeira parte e Luís Castro vai ser forçado já a mexer na equipa. Mas é um jogador que pode corresponder naquilo que o próprio Eldon trazia ao jogo, ou seja, um jogador solicitado no espaço, não tanto um jogador que transporte para dentro, e portanto por aí
poucas diferenças. Depois, obviamente, cada jogador tem as suas características e até em termos de velocidade o Eldon traz sempre mais do que o Yazal. Cinco minutos para os 45. Venâncio. Bola a ficar nas costas de Fábio Cardoso, mas nada de importante. Ryan Gold, veja a ação dele agora também, tenta ali ser uma opção para os companheiros, para iniciar o processo também de saída a jogar do Vitória de Setúbal. Uma tarefa mais recuada, ou de uma casa de partida mais recuada, a partir da qual depois avança Ryan Gold. Lançamento para André Geraldes. André Claro, ainda a tentar sair bem de forma limpa daquele drible. João Amaral, cruzamento, mas já tinha Filipe Augusto mesmo em cima de si, mesmo à frente. O cruzamento também tentado com o pé esquerdo, que não é o melhor de João Amaral, ainda assim mantém a posse de bola a Vitória. Nesta altura, Rio Ave reduzido a 10 Muito elementos. Grande finta de João Amaral. Cruza João Amaral e não acontece golo para o Vitória de Setúbal. Entrou Tiago Santana para tentar a emenda, mas estava lá também o jogador do Rio Ave que acabou por livrar. Mas vemos aqui o excelente pormenor de João Amaral. É dizer que só agora o Rio Ave fica recompleto, só agora se procedeu à alteração, só agora entrou Yazal na partida. Outra vez 11 para 11, canto para o Vitória de Setúbal, tem conseguido conquistar, fruto de algumas destas ações atacantes, cantos. Os mesmos é que ainda não deram nada, agora pedem falta os jogadores do José Couceiro. O árbitro apita, mas para sinalizar o pontapé de canto. Eu penso que foi o lance sobre o André Claro, aqui um puxão. E agora uma conversa de Jorge Ferreira com José Couceiro, parece-me pelo menos daqui José Couceiro, é claramente também a pedir Depois não há menos nada. exuberância nos protestos, pelo menos. Eldon já no banco, depois não há nada, há o corte e há ali um ressalto de bola, mas terá sido aquela tentativa de prender os movimentos a André Claro que motiva os protestos dos jogadores e do banco do Vitória de Setúbal. Cássio, já Ruben Ribeiro a sprintar, mas estava lá mais bem colocado para poder chegar antecipadamente Costinha. Mais rápido também. Rafa para Roderick. Filipe Augusto. Pedrinho. Marcelo. É impaciente a equipa do Rio Ave. Sem grande pressão também vai controlando até poder realmente entrar no bloco defensivo. Tarantini a fazer bem este passe. Abertura também na esquerda para Rafa. Cruzamento de Rafa. Muito Mais bem, uma vez em drible e em velocidade João Amaral. Aí vai ele, número 24, Sadino. Tem uma excelente leitura de jogo, é muito inteligente, é rápido. De facto, um jogador que é uma boa surpresa nesta liga. Um jogador que veio do Pedras Rubras, portanto estava uns bons níveis abaixo. Eu ia fazer referência a isso. De primeira. É mais um exemplo de que existem jogadores de qualidade nas divisões inferiores em Portugal. Sim, e aparece aqui já com uma idade, obviamente que ainda vai muito a tempo de subir uns patamares, mas acaba por ser coincidente com aquilo que o José Couceiro chamou a atenção há uns meses atrás, relativamente àquilo que os clubes têm que pagar para retirar um jovem pelos seus direitos de formação. Ele tem 25 anos de idade, o extremo do Vitória de Setúbal, João Amaral, com bons momentos individuais no decorrer desta primeira parte, que está quase a chegar ao fim. Ele que fica aqui também junto à bola para poder cobrar o livre, afasta-se agora, será o pé esquerdo de Nuno Pinto, muito longa.
José Couceiro, ele que está já na terceira passagem pelo comando técnico do Vitória Futebol Clube. Luís Castro, um ano mais velho, antigo coordenador da formação no Futebol Clube do Porto, ex-treinador da equipa B, que na época passada conquistou um inédito título de campeão na segunda liga. Um minuto de compensação. Ainda o Vitória de Setúbal. Costinha não desiste desta bola. Costinha no remate. E Cássio a brilhar. Agora mesmo em cima do intervalo. Defesa mais difícil do guarda-redes brasileiro do Rio Ave perante o pontapé de João Costinha. E a melhor oportunidade do Vitória em toda a primeira parte, mesmo a sair, ou seja, o Vitória nos primeiros segundos de jogo ameaçou com o remate de Ryan Gold, volta a importunar de forma mais séria Cássio, praticamente no último lance da primeira parte. Vamos ver agora o pontapé de canto. Desvio de cabeça, torto aqui também foi Frederico Venâncio, já outro central, Fábio Cardoso, perto do quarto de hora, havia tido também uma finalização de cabeça após canto, com a bola, no entanto, a perder-se para fora, e agora aconteceu o mesmo neste que acaba por ser o último momento da primeira parte, com Frederico Venâncio a ter ainda a hipótese de executar ali de cabeça. Temos o jogo em tempo de intervalo no estádio do Bonfim, com o Rio Ave a ganhar por 1-0, vale o golo marcado por Filipe Augusto aos 18 minutos. Fazemos aqui uma pausa, já voltamos para recuperar então esse momento que permite à equipa vilacondense estar na condição para o Vitória de Setúbal, que o árbitro acabou por não ver ou por não considerar desse modo, no tal lance entre Tarantini e também André Claro. As equipas já no relevado para o início da segunda parte, sendo que Ricardo Capela no primeiro tempo, Luís Castro, que agora vemos também no ecrã, já foi obrigado a fazer uma substituição. Sim, a saída forçada de Eldon por lesão, ele que recolheu aos balneários já com gelo nessa face posterior da coxa esquerda, sinal de que efetivamente se tratou de um problema de origem muscular e que era impeditivo para o jogador da equipa do Rio Ave. Entrou para o seu lugar Iazalde, de resto tudo igual, ninguém mexeu ao intervalo. E se for possível, Helena, vamos pedir uma segunda parte melhor ainda que a primeira. Sim, e já nos podemos queixar do que foi a primeira parte, que na minha opinião foi muito boa. De facto, o Rio Ave a mandar um pouco mais no jogo, com qualidade, mas o Vitória também acabou a primeira parte a saber responder e a contornar aquilo que tinha sido praticamente as suas limitações ao longo de toda a primeira parte. Posse de bola para o Vitória de Setúbal. Passe agora feito para Fábio Cardoso. André Claro, derrubado André Claro, ele que foi o jogador mais utilizado na equipa do Vitória de Setúbal na pretérita temporada. O antigo avançado do Aroca, em termos de golos, marcou 13 no total na última temporada, 12 desses 13 golos ao nível do campeonato. Agora conquista este primeiro pontapé livre para o Vitória no início do segundo tempo. João Amaral, uma das notas mais positivas na exibição na equipa do Vitória de Setúbal na primeira metade do encontro. João Amaral, foi ele a executar a falta. Agora também tenta ali dominar, mas a bola ia muito por cima e portanto não evitou a saída do terreno de jogo. Lançamento para Pedrinho. Ruben Ribeiro tinha nas costas Nuno Pinto, ganhou o defesa esquerdo do Vitória. Passe para o avançado brasileiro Tiago Santana. Amaral corta ali para dentro, naquele movimento desenhado no relevado pelo número 24 do Vitória de Setúbal. Frederico Venâncio empurrando ainda para os jogadores de características mais ofensivas, vai tentando pressionar Costinha, neste caso pressão exercida sobre Rafa. Continua o Vitória lá na frente. E lançamento a ser conquistado aqui por André Geraldes. E há essa nota de Amaral agora estar encostado mais ao corredor esquerdo. Ele vai certamente fazer este movimento que fez há pouco, vir para dentro e quem sabe rematar mais vezes do que propriamente quando está no corredor direito.
André Claro. Corte de Marcelo. Chega ainda Fábio Pacheco para a vitória. João Amaral e quase o gol do empate com a falta depois sobre o guarda-redes cometida por Tiago Santana. Sim, falta assinalada sobre Cássio, mas uma investida já bem perigosa do Vitória. Ali sobre a esquerda a sair o cruzamento e Tiago Santana a chegar ligeiramente atrasado em esforço. Tentou ainda o desvio, mas Cássio encaixou e depois o contacto entre os dois, deixando o guarda-redes brasileiro do Rio Ave em dificuldades. Mas mais uma vez, João Amaral, qualidade e critério, ele estava em linha e é difícil apanhar pela velocidade que tem, apanhá-lo depois, porque obviamente parte primeiro, está a ler perfeitamente a trajetória da bola. Paragem de jogo nestes instantes iniciais da segunda parte, em virtude da assistência ao guarda-redes do Rio Ave, Cássio. Aproveitar para dizer que aquecem já naturalmente homens de parte a parte. Do lado da equipa Vila Condense, Leon e João Novaes são dois homens em exercício de aquecimento. Há um terceiro que eu não consigo descortinar quem é, e do lado do Vitória então ainda mais difícil se torna, porque estão precisamente do lado oposto àquele onde me encontro, mas para todos os efeitos fica sinalizado que quer Luís Castro, quer José Coceiro já lançaram, como é tradicional no início da segunda parte, as suas opções. Recordar apenas que José Coceiro, além do guarda-redes Trigueira, tem Arnold, Nené Bonilha, Nuno Santos, Miquel, Mayong e Zé Manuel no banco de suplentes. Do outro lado, Rui Vieira, Nelson Monte, Krovinovic, Leon, Quisito e João Novaes. Isto porque Yazalde, que também lá estava no início do jogo, já foi lançado por força da lesão de Helder. E só para calcular, também Rui Vieira, guarda-redes suplente do Rio Ave, naturalmente levantou-se ali para fazer alguns exercícios, alguns alongamentos, enquanto Cássio ainda estava a ser assistido, mas já está o jogo reatado com o guarda-redes do Rio Ave novamente operacional. E Rui Vieira já de volta ao banco sentado. Yazalde, o jogador que entrou então aos 40 minutos para o lugar do lesionado Elden, é aqui atingido em falta, e a segunda parte também a não demorar muito a levar o árbitro a puxar do amarelo. Este é para Ryan Gold. Deixa-me só referir que o Ryan Gold tem estado um pouco longe do jogo. Ele que aparentemente joga ali lado a lado com o Fábio Pacheco, poucas vezes está lá, muitas das vezes faz diagonais, sobretudo para o corredor esquerdo, é normal, é um esquerdino, e depois leva este tipo de desequilíbrios. O Yazalde por acaso não é um médio, mas veio da ala para dentro e não estava lá Ryan Gold, teve que no fundo recorrer à falta para o travar. Eu quase que me aventuro a dizer que por aquilo que é a polivalência do Costinha, pelo número de posições diferentes que faz, muitas vezes até dentro do próprio jogo, e por aquilo que traz também na organização do jogo, que o Gold não tem sido capaz de trazer, provavelmente ganharia também o Vitória de Setúbal em baixar um pouco mais o Costinha e adiantar o Ryan Gold para a sua verdadeira posição, porque ali de facto não está a ter a preponderância que era suposto ter. Costinha, que aparecia agora aqui no lado direito a tentar causar desequilíbrios, mas Rafa Soares atirou para fora. Cruzamento para a grande área do Rio Ave, bola fica para Gold, pé esquerdo ao lado, este remate de Ryan Gold. Perigoso, em boa posição, Ryan Gold com a bola ao dispor do seu melhor pé, tentou colocar em arco, mas a bola saiu ao lado. Cássio tinha o lance controlado. Sim, é um jogador com qualidade, quer no remate, quer no último passe. Mas está habituado a andar um pouco mais adiantado no terreno, combina bem, normalmente também é rápido em progressão, não é um jogador tão defensivo, e cumprir esse tipo de posicionamento hoje não está a acontecer. É a terceira época no futebol português para Ryan Gold, chegou muito novo, ele ainda é de resto muito novo, tem 20 anos de idade, o antigo jogador do Dundee United, que o Sporting foi buscar ao Dundee United, apelidado quase como o mini Messi escocês. Quarto jogo, ou quinto jogo esta temporada pelo Vitória de Setúbal, o primeiro como titular na equipa sadina nesta temporada 2016-2017, na condição de jogador emprestado pelo Sporting ao Vitória Futebol Clube. E mais vitória nesta segunda parte. Yazalde não está a baixar como seria expectável, a acompanhar Geraldo, e a partir daí conseguem criar um bom desequilíbrio no corredor direito. Bola para Nuno Pinto. Cá está ele a fazer as diagonais. Ryan Gold, marcado em cima por Marcelo.
André Claro passou já por Marcelo, mas há a dobra de Pedrinho, que na sua posição acaba por efetuar este corte. Ainda Ryan Gold para Fábio Pacheco. Frederico Venâncio recorre ao atraso para Bruno Varela. No fim de semana, o último para a Taça de Portugal, Pedro Trigueira tinha jogado na baliza do Vitória de Setúbal. Hoje o regresso à titularidade de Bruno Varela em jogos do campeonato. Roderick. Rio Ave ganha por 1-0. A última vitória que conseguiu foi há 8 jogos. Uma vitória, no entanto, com grande significado nessa altura e com grande impacto, uma vez que foi uma vitória por 3-1 em Vila do Conde, frente ao Sporting. Estávamos então na 5ª jornada da prova. Daí para cá, a equipa de Vila do Conde não mais conseguiu vencer. 7 partidas consecutivas, 5 delas para o campeonato, depois também pelo meio um jogo da Taça da Liga, outro da Taça de Portugal. Yazalde hoje está a ganhar, para já está a ganhar, continua a ganhar no estádio do Bonfim em Setúbal, 1-0, golo de Filipe Augusto aos 18 minutos. Pedrinho, centro de Pedrinho, Costinha, salta sobre o adversário, o jogador do Vitória de Setúbal, João Amaral. Sofreu falta, mas o que é certo é que o Rafa não tem tido uma tarefa fácil. Com João Amaral pela frente, tem tido algumas limitações em termos defensivos. Yazalde não libertou ainda a bola. Ruben Ribeiro, outra vez para Yazalde, outra vez para Ruben Ribeiro. Rafa, Guedes, toque de Guedes, depois o pontapé, mas estava já com Fábio Cardoso no caminho. Muito bom pormenor do Guedes. Este é Gil Dias, Tarantini. Não ficou com a bola ali à sua frente para poder ou tentar o remate ou então colocar mais no eixo do ataque, onde já estavam também Guedes e Yazalde na expectativa. É pouco solicitado hoje o Gil Dias durante a primeira parte, enquanto o Elden esteve em campo. Foi sempre, normalmente, o Elden o solicitado, o Gil menos aparecido hoje no jogo, mas é de facto um jogador também ele com grande qualidade. A defesa mista no canto. Filipe Augusto marcou o canto. Ryan Gold. Roderick. Filipe Augusto com este cruzamento. Ainda vai lá Guedes tentar de cabeça. É o jogador ali do Vitória de Setúbal que também surge junto ao dianteiro contrário. Pontapé de baliza. Bruno Varela apontar para Nuno Pinto. Boa saída do Bruno Varela. Fábio Pacheco. Filipe Augusto. Ruben Ribeiro, o ex-Boa Vista, não conseguiu, no entanto, ultrapassar o obstáculo que tinha à frente. Lança Pedrinho na direção de Marcelo. Roderick. Filipe Augusto. Este resultado permite ao Rio Ave ultrapassar o Vitória de Setúbal na classificação, uma vez que a diferença entre as duas equipas antes desta jornada era apenas de 2 pontos, com vantagem ainda para os sadinos, mas que será perdida se o Vitória for derrotado esta noite. Guedes. Filipe Augusto. Uma falta que leva também o árbitro a mostrar o cartão amarelo
e é o segundo para Guedes. Tinha visto o primeiro, estava a olhar aqui para os apontamentos, tinha visto o primeiro aos 20 minutos. Sim, naquele lance que até ficámos na dúvida se seria ele ou Ruben Ribeiro a ver cartão amarelo. Agora a Guedes vê o segundo e vai ser expulso numa altura em que também me parece que José Coceiro já tinha chamado alguém para entrar na partida. Vamos ver se esta nova configuração do jogo faz o técnico Sadino mudar de ideias ou se a ideia inicial se mantém, porque está ali de facto um homem já junto ao quarto árbitro para ser lançado na partida. Certo é que o Rio Ave tem pela frente mais de meia hora com um homem a menos. E precipitação clara de Guedes, um jogador que tem o cartão amarelo não pode ter uma entrada daquelas, uma abordagem daquelas, por muito que não fosse a sua intenção. A verdade é que tem uma entrada perigosa ali de sola e acaba por ver o cartão amarelo, deixando a equipa em inferioridade numérica quando se processa essa primeira substituição no Vitória de Setúbal. Abandona o relevado o Ryan Gold, entrada de Arnold e Sou. Passa o André Claro para a posição do Costinha e o Costinha assume a posição que tinha referido, que vinha a ser do Ryan Gold. Para mim faz sentido esta substituição, como faria sentido sem qualquer troca de jogadores, trocar apenas a posição de Gold com Costinha. Arnold, um jogador com uma técnica menos apurada, mas de facto também ele, um velocista, gosta de receber a bola nas costas. Aí aproveitar neste caso não só a inferioridade numérica como também o adiantamento eventual que o Rio Ave poderá ter. Portanto, serão lançadas bolas nas costas. Pontapé de baliza para Cássio. Desde o minuto 58, Rio Ave com menos um elemento em campo, foi o atacante Guedes a ser expulso por duplo amarelo. O Rio Ave agora em termos defensivos, com Filipe Augusto e Tarantini a assumir a linha em frente aos dois centrais, depois, aos quais se juntam o Gil na direita e o Yazald provavelmente na esquerda, e depois adiantar-se. Portanto é uma linha de 4 bem definida, atrás e no meio, e a adiantar-se um pouco mais como o primeiro homem da pressão, o Ruben Ribeiro. Fábio Pacheco. Visível agora na imagem. Está Pacheco, o subcapitão do Vitória de Setúbal, vinha sendo capitão, hoje com Frederico Venâncio em jogos para o campeonato de regresso à titularidade, perdendo a braçadeira. Marcelo fazendo aquela cobertura para o Rio Ave, perante também o lateral esquerdo do Vitória, Nuno Pinto. Boa leitura de Marcelo, percebeu bem o que é que ia ser feito pelo ataque do Vitória, antecipou o movimento e quando o Nuno Pinto lá chegou, estava lá já o central brasileiro do Rio Ave. O Rio Ave vai ter que ser inteligente na gestão da bola e no equilíbrio. Tem homens muito rápidos na frente e nas alas, o Arnold, o João Amaral, o próprio André Claro, e certamente, porque é uma das formas como melhor ataca, explorará isso na perfeição o Vitória de Setúbal. E se o jogo já tinha virado ligeiramente, ou seja, se já se via um certo domínio e uma boa entrada do Vitória de Setúbal, com este vermelho, certamente que isso se vai intensificar. É uma pena para o jogo haver uma inferioridade numérica, obviamente que é interesse do Vitória de Setúbal, mas estávamos a assistir a uma boa partida e poderemos continuar a assistir, obviamente, mas agora num plano desigual. Fábio Cardoso vai colocar para Frederico Venâncio, alongando demasiado Frederico Venâncio. Mais uma bola para Cássio Pontapiar, o guarda-redes brasileiro de 36 anos de idade do Rio Ave.
Costinha. Tiago Santana. João Amaral. João Amaral, vai lá Tarantini, provoca o derrube, provoca o desequilíbrio de João Amaral. E com muitos protestos, Tarantini diz que jogou a bola, o árbitro Jorge Ferreira, indiferente a tudo isso, naturalmente, falta está assinalada, vai ser livre para o Vitória, já relativamente perto da área do Rio Ave. E há falta Sim, de Tarantini. há contacto. Tenta jogar a bola, mas comete falta sobre o número 24 do Vitória de Setúbal, que assume, ou pode assumir aqui também mais uma vez a cobrança de um livre favorável à sua equipa. Ainda está ali a segredar algo a João Amaral, Nuno Pinto. Sim, daqui de uma melhor posição para, embora ainda um pouco longe, mas uma melhor posição para poder finalizar. Estamos quase com 20 minutos da segunda parte. É mesmo João Amaral com o remate. Bola embate na barreira do Rio Ave. Muito alto, pareceu-me Rodrigo Miranda a subir na barreira e a levar com a bola. Tarantini. Fábio Pacheco. Agora Fábio Cardoso. Geraldes, novamente Fábio Cardoso. Nesta fase a descida do Fábio Pacheco entre os centrais não se justifica, não há pressão nenhuma e portanto será sempre menos um homem a entrar no bloco defensivo do Rio Ave. Fora de jogo ao Vitória de Setúbal, que aqui se compreende. E pelo tempo que está a demorar a bater qualquer bola, o guarda-redes do Rio Ave está a candidatar-se também a receber um amarelo. Gil Dias para Ruben Ribeiro. Pedrinho assume ali Ruben Ribeiro, coloca no círculo central em Filipe Augusto, vai atrás dele já Tiago Santana. Rafa Yazalt está virado para a linha lateral dos jogadores de Vitória de Setúbal no seu encalço. Ainda Yazalt perde-se um pouco naquele lance. Há mais uma falta ou não há? Não, aqui o árbitro diz que não houve falta sobre o jogador do Vitória de Setúbal, por isso é o Rio Ave também ainda a poder prosseguir. Gil Dias. Simulação de Gil Dias. Estão-lhe a cortar os caminhos para o seu pé esquerdo e está ali. Cada vez mais. Exato. Ruben. Joga para Rodrigo. Marcelo. Mas cá Ruben está. Ribeiro. Desculpa, Sérgio, é isto que o Rio Ave terá que fazer para ultrapassar a inferioridade numérica que tem. Não só guardar a posse de bola, mas também movimentar-se, vê-se muito bem o Ruben Ribeiro nessa missão. E pode o Vitória também intensificar um pouco a sua pressão. Tem sempre mais um. E agora um erro. Ainda chega, no entanto, a tempo de retificar, mas o guarda-redes Cássio não ajudou propriamente, bem pelo contrário, e vai ser canto para o Vitória de Setúbal. O Cássio, diria, já não é a primeira nem a segunda. Tem tido muitas dificuldades no jogo com os pés, nesta partida diante do Vitória de Setúbal. Já por mais do que uma vez levantou o braço a pedir desculpa aos seus companheiros, algo que volta a fazer agora quando lhe dizia Rafa Soares para não hesitar, para colocar a bola longe. E era o que dizia em relação a intensificar a pressão. Tem sempre mais um elemento o Vitória de Setúbal, portanto não há como não o fazer. Bola ainda a ficar para a Vitória de Setúbal. Há ali o desequilíbrio do homem da casa, Frederico Venâncio. O lançamento lateral para André Geraldes. Venâncio. Costinha. Este é o pontapé de canto para o Vitória de Setúbal e depois a forma como Frederico Venâncio
Ainda estava a tentar ajeitar aquela bola e virar-se para a baliza. Se no outro não tenho dúvidas, neste digo também que não é penalti. Fábio Cardoso para Nuno Pinto. E lá falta o Yazal do lado contrário, não definir a linha de 4 que o Luís Castro pediu. Marcelo. Gil Dias. Passa Gil Dias, a bola fica um pouco para diante, mas ainda consegue. Ruben Ribeiro, Gil Dias, o Rio Ave vai fazer o segundo, não faz Gil Dias, mas foi por muito pouco num lance com mérito total para o extremo, camisola 31 do Rio Ave. É muito bem jogado por Gil Dias em progressão, depois a tabular com o companheiro e a falhar na cara de Bruno Varela. Reduzido a 10, o Rio Ave a dispor aqui de uma soberana oportunidade para chegar aos 2-0 à entrada para os últimos 20 minutos de jogo. E agora temos ali um período de maior confusão, porque ficou um jogador do Rio Ave no relevado. Pareceu-me ter ido lá alguém do Vitória tentar que ele, das duas uma, se levantasse ou fosse para fora do terreno de jogo, e gera-se ali aquela confusão para Jorge Ferreira resolver. Para já, dá-me a ideia que saiu um cartão. Não sei se isso se confirma ou não. Não saiu, mas sai agora, exatamente. Mas o Ruben Ribeiro também não pode fazer aquilo. Estávamos a rever toda a história desde o início. Sim, incorreto. O Ruben Ribeiro fica caído, vai lá o jogador do Vitória de Setúbal tentar empurrá-lo para fora do terreno de jogo. Também não tem de fazer aquilo, mas depois a reação... E o Ruben Ribeiro também vê amarelo. O Ruben Ribeiro não se justifica. Portanto, para a recepção ao Tondela na próxima semana, Luís Castro já tem duas certezas. Não conta com Guedes nem com Ruben Ribeiro. Aqui o momento em que o árbitro de Braga, Jorge Ferreira, exibe o cartão amarelo ali aos jogadores do Vitória de Setúbal. O Vitória foi o Frederico Venâncio que viu o amarelo. Exatamente. Sim, não pode fazer aquilo. Neste caso, não era essa a situação, mas não pode fazer aquilo porque nunca se sabe que tipo de lesão é que estamos a falar, e portanto o mover pode ser o suficiente para agravar, mas ainda assim justifica-se pleno amarelo, porque o Ruben não pode ter aquela reação. Costinha. Barrado Nuno Pinto, mas em falta no entender do árbitro aqui por Gil Dias. André Claro. Costinha. Já o Fábio Pacheco está lá na frente. Baixou o André Claro, juntou-se a Costinha, subiu o Fábio Pacheco. E agora já de regresso ao seu lugar mais defensivo. Nuno Pinto. Bola fora, lançamento passa para o Rio Ave. E o Rio Ave a baixar um pouco o ritmo do jogo. André Claro, a ajuda de João Amaral, despachando para o Rio Ave Pedrinho e Azalde. Sérgio, o Vitória vai mexer. Estão dois jogadores preparados para entrar, portanto, a José Conservo vai esgotar as substituições. Acredito que um candidato à saída seja o Tiago Santana. Arnold Issoko, o jogador que substituiu Ryan Gold aos 58 minutos. Vai conservando esta vantagem no resultado, a formação de Luís Castro. As equipas, em termos de infrações, a coisa continua ela por ela. Também o Vitória de Setúbal com um dado que já se refletia na primeira parte, com metade das faltas e metade dos cartões, mas continua a ter metade das faltas que cometeu acarretaram cartões amarelos.
para o Vitória de Setúbal. Cássio. Yazalde conseguiu ganhar aquele duelo por instantes com André Geraldes. Muito bem o Ruben. Ainda Ruben Ribeiro. Agora vai colocar deste lado. Abertura para Pedrinho. É o lateral direito do Rio Ave. Gil Dias. Gil Dias que teve uma grande ocasião de golo aos 68 minutos. Mas confortável o Rio Ave, mesmo nesta situação de inferioridade, a saber gerir a posse de bola por alguns momentos. Não tem sido sempre, mas agora mais uma vez a situação a acontecer. E Cássio também a hesitar uma vez mais. Fundamental Ruben Ribeiro nesta gestão de posse de bola. Gil Dias empurra para Yazalde. Ruben Ribeiro agora deixou-se bater por Costinha. Está a complicar o Vitória de Setúbal, até que resolve ali depois Geraldes a colocar lá bem para diante. A crítica do público vai nesse sentido de não saber gerir depois de ganhar a posse de bola, não saber gerir o que fazer. E daí aumentando a impaciência, neste caso, da plateia. Sim, é natural. Sadina, quando o José Conceiro tem preparada essa dupla substituição. Agora é o Vitória com Issoco. Tempo agora para as substituições. Saída de Tiago Santana, como a Helena já adivinhava. Foi um jogador que esteve um pouco fora do jogo sempre, mesmo nos momentos em que o Vitória esteve melhor. E depois a arriscar... Também o Fábio Pacheco. Exatamente, justifica-se, na minha opinião. Não tem sido uma substituição habitual, mas também está o Vitória numa superioridade numérica e, portanto, a abdicar do seu médio defensivo, continua ali no centro, diria que não como médio defensivo, mas a ocupar essa posição, sempre com outro tipo de construção de jogo, o Costinha. Nuno Santos, recém-entrado, encosta-se aqui à ala esquerda e, portanto, aí o seu pé dominante. A Arnold continua na direita e no meio-campo, tanto o Costinha como o João Amaral. Portanto, dois jogadores até de características um pouco idênticas, a assumir aqui, no fundo, uma posição mais recuada, mas acredito que possa o Vitória ganhar algo com esta troca. Helena, já falaste do Nuno Santos, para completar dizer que para o lugar de Tiago Santana entrou o veteraníssimo Mayong. Nuno Santos, cruzamento bem feito ali por Nuno Santos, era a tentativa de cabeceamento de Arnold e Issoco, cometendo falta. Saltou nas costas de Rafa Soares, carregou o lateral esquerdo do Rio Ave, ganhando falta a equipa Vila Condense. Entramos no último quarto de hora do jogo. 15 minutos para os 90. Mesmo com um elemento a menos, o Rio Ave conseguindo gerir bem a situação de inferioridade numérica e pertencendo, tal como já tinha tido também na primeira parte, para além do golo que marcou no seguimento de um lance de bola parada, as duas outras grandes ocasiões para marcar nos primeiros 45 minutos. Nesta segunda parte pertenceu também à equipa de Luís Castro a grande chance para voltarmos a ver um golo neste jogo. Livre para o Vitória. E tal como prevíamos, e falámos disso, depois do cartão vermelho, o jogo alterou-se um pouco. Cássio, à vontade para ficar senhor da bola, senhor do lance. Rio Ave que ainda tem duas alterações para realizar, apenas lançou Yazal, tem aquecimento Krovinovic, Leon e João Novaes. E demorar muito tempo o Rio Ave.
Yazalde recebe um pouco mais à frente. Fica com o canto, ainda assim, para o Rio Ave. Para lá avança devagarinho o Ruben Ribeiro. Já só sobem 3 homens para a área. Prefere equilibrar a equipa, Luís Castro, à medida que os minutos vão passando. Yazalde, Roderick e também Tarantini são os 3 elementos do Rio Ave que estavam ali colocados na grande área para o canto a favor dos vilacondenses. Agora mais um. O outro central da equipa, Marcelo, fica atrás, juntamente com o Pedrinho. Considerando a velocidade que os homens do ataque do Vitória de Setúbal têm, não é mal pensado. Mas de facto 5 homens do Rio Ave a equilibrar. 3 cantos de seguida para a formação do norte do país. Geraldes aqui em sprint também com Gil Dias. Arremesso a pertencer a Nuno Pinto. Fábio Cardoso já outra vez para Nuno Pinto. Mau passe, de facto é uma apresentação depois daqueles indícios que eram positivos no arranque da segunda parte. É uma apresentação mais frouxa do Vitória de Setúbal, nomeadamente neste segundo período agora do qual estamos a tratar. Sim, sobretudo depois da expulsão. Aí sim, a equipa não esteve tão bem, não aproveitou até ao momento essa superioridade numérica e esteve muito bem antes da expulsão. Frederico Venâncio. Nuno Pinto. Grande bola do André. O contra de Pedrinho, 2 laterais cruzando-se ali nos seus movimentos, nas suas trajetórias, nas suas intenções. O lateral esquerdo do Vitória lá na frente, em apoio do ataque, e Pedrinho a fechar o seu corredor. Agora vamos ter canto, mas para o Vitória de Setúbal, o jogador emprestado pelo Benfica que entrou há pouco, Nuno Santos, camisola 10, a cobrar este canto. Superioridade lá em cima para o Rio Ave, por Roderick. Congolês Arnold Issoko tenta a mudança de velocidade perante Rafa, ainda tira mesmo o cruzamento, vem deste lado não deixar perder o ataque Nuno Santos, mas agora indica o árbitro Jorge Ferreira, pontapé de baliza para o Rio Ave. É um lance que teve continuidade e muitos protestos. A Vilacondense, primeiro Roderick pedia falta no início do lance, no pontapé de canto, depois no cruzamento de Arnold entendiam os jogadores do Rio Ave que a bola descreveu um arco por fora das 4 linhas. O lance prosseguiu, mas o Rio Ave acabou por resolver os problemas, conquistando pontapé de baliza que Cássio acabou de bater. João Novaes vai entrar Era exatamente o que eu ia Ave. dizer, chamado João Novaes, portanto a segunda opção de Luís Castro, tendo em conta que a primeira foi a chamada ao jogo de Yazalde quando da lesão de Eldon. É, o médio centro de origem, já o via jogar na ala e portanto não sei qual será a opção. Provavelmente fechar mais o meio, não sei também se terá que ver com a forma ou o momento de recuperação de Filipe Augusto. A ver, vamos. Há aqui muitas opções, a intenção é clara, é fechar mais o meio e reservar ou conservar este resultado. Roderick Miranda, Tarantini, deixa-se antecipar Yazalde.
Também o mesmo acontece com Arnold. Estava a tapar Filipe Augusto para o Rio Ave. Vai ser levantada a placa com o número do jogador que vai abandonar. Neste caso é o Gil Dias. Sim, e portanto, estando na ala, veio fechar também o corredor central. É um jogador com essa tendência, mas de características mais defensivas, e por aí se preserva o resultado. Vai para o jogo então o número 20 do Rio Ave, o médio antigo futebolista do Leixões, a segunda temporada ao serviço do Rio Ave, João Novaes. Nuno Pinto. Outro Nuno Santos, vão fazendo aqui o corredor esquerdo do Vitória de Setúbal. Este é um bom cruzamento, ainda com a tentativa ali de Mayong poder concluir de cabeça. Mas muito boa a ação de Rodrigo Miranda a acompanhar o movimento de Mayong, a importunar o camaronês o suficiente para que este não conseguisse cabecear em condições. Ainda com pouco tempo de utilização esta temporada também na Liga Portuguesa, Mayong, o avançado camaronês de 36 anos de idade, uma das armas que José Couceiro ainda foi buscar ao banco para ver se é possível evitar pelo menos o desaire em casa esta noite perante o Rio Ave. Um regresso ao Bonfim. A época passada esteve um par de anos no Cabo Escorpe, no campeonato angolano, onde foi fazendo muitos golos, mas neste regresso a Portugal, Mayong mostra, apesar da experiência, já não ser o mesmo das épocas em que mais brilhou no futebol português. Os anos já passam também. Acabam por pesar sempre. Vitória de Setúbal agora com Arnold e Soco. Remate este já mais complicado para o guarda-redes Cássio. Sim, ótima recepção de Arnold. Não era fácil, ainda por cima está muita umidade. A bola facilmente escorrega, mas Arnold recebeu bem e depois rematou forte. Cássio atento, desviou para o canto. Bom pormenor agora do Arnold. A defender a zona o Rio Ave. Nuno Santos. Coloca outra vez ali na molhada, insiste o Vitória de Setúbal, tira para o Rio Ave Tarantini. Bola bateu em Filipe Augusto. Por fim consegue o alívio na formação visitante. Costinha. Nuno Pinto. Mayong. Nuno Santos, Nuno Pinto. Vai receber para poder fazer o cruzamento. Volta também a acompanhar muito bem esta movimentação Pedrinho. Entrou bem o Nuno Santos. Já uma dezena de cantos para a equipa de José Couceiro. Agora uma situação de 2 para 1. O Ruben estava ali, foi mandado para trás. De facto, a inferioridade numérica aqui a fazer a diferença. Volta a despejar o Rio Ave, quer tirar a bola agora para longe da sua baliza, da sua grande área. Filipe Augusto, uma rosca, um charuto aqui do médio brasileiro. Rodrigo. E perdeu-se o critério também, obviamente, um pouco a qualidade. Não só nestes instantes finais, mas também depois da expulsão. Filipe Augusto, domínio de Ruben Ribeiro. Pedrinho. João Novaes, metido no meio de uma parede sadina. Pedrinho.
O passe não fica para João Novaes, vai Fábio Cardoso intervir, Mayong também a passar por ele a bola, mas a não conseguir depois entregar nas melhores condições para André Claro. Frederico Venâncio, Filipe Augusto, tinha muito perto Costinha. É um disparate agora do Rafa. André Claro dirigiu aquele passe para Arnold. Costinha entra na grande área, ali baixinho, estava a tentar levar sobre dois elementos de estatura mais elevada da equipa do Rio Ave. Agora, boa forma como o Rio Ave consegue esta resposta no passe de João Novaes para Ruben Ribeiro. O Ruben observou e Yazalde vinha atrasado e então preferiu travar. A falta é sobre Filipe Augusto e, portanto, vai haver lugar ao livre para o Rio Ave. Estamos a minuto e meio dos 90. Está muito perto de poder conseguir estrear-se com uma vitória Luís Castro no comando técnico do Rio Ave. Será uma vitória também que não acontece muitas vezes para o Rio Ave aqui, é que em 20 jogos que ficam para trás no Bonfim entre as duas equipas, apenas se registram historicamente 2 triunfos da equipa vilacondense. É muito longe. Pontapé ao lado. Sim, escorregou João Novaes. Nuno Pinto para Nuno Santos. Entrada de Costinha, passe não sair. Venâncio. Nuno Santos. Quando estava a movimentar-se Nuno Pinto, também Nuno Santos não deu a bola. Depois, quando já estava a fazer marcha a ré, marcha atrás, o lateral esquerdo, aí é que Nuno Santos colocou a bola e, portanto, não podiam estar mais em desacordo aqui os dois elementos do Vitória. Sim, isso a refletir-se na reação dos dois. 4 minutos de tempo extra, o que nos separa do final da partida, o que separa o Rio Ave do regresso às vitórias na estreia de Luís Castro. Aí nem o Vitória está a conseguir impor-se como fez no início da segunda parte, nem o Rio Ave está a ser capaz de gerir a bola e temporizar tudo isto. Portanto, um jogo um pouco mais com falta de critério, com falta no fundo, a noção do que é necessário a cada instante, a gestão correta do jogo. Lançamento para o Vitória de Setúbal. Fábio Cardoso, Costinha. Arnold. Yazalde a defender para o Rio Ave. 1 para 1. Arnold com Yazalde. Vai haver canto ainda para o Vitória de Setúbal. Fecha-se o primeiro minuto dos 4 de descontos. E havia muita gente na área, 5 homens estavam prontos para o cruzamento. Agora o canto vai ser direto, ao contrário do que tem sucedido em muitos cantos do Vitória esta noite, mas com vantagem ali também para a equipa vilacondense. André Claro. Coloca André Claro, Cássio, demasiado enviada esta bola para a zona do guarda-redes do Rio Ave. Ruben Ribeiro conseguir também aqui esta paragem de jogo, a entrada da equipa médica do Rio Ave.
A última alteração ainda não é efetuada no Rio Ave, o árbitro não autorizou. Segue jogo para a Vitória de Setúbal, cada vez com menos tempo para procurar reagir e para procurar chegar pelo menos ao empate. É o Rio Ave com menos 2 homens. Nesta altura, com Ruben Ribeiro fora de campo, mas mais uma bola que é colocada para uma zona da grande área vilacondense, onde Cássio é rei e senhor. E agora sim, só vai processar-se a última substituição no Rio Ave, com Ruben Ribeiro. Depois de ter estado fora das 4 linhas, ainda a ser assistido a voltar ao terreno de jogo, a abandoná-lo agora, permitindo a entrada de Lyon. É, mais um homem para defender estes últimos instantes, que o corredor direito, onde pelo lado esquerdo Nuno Santos e Nuno Pinto têm estado a atacar mais. Ele que vem de lesão, mas vem agora com a corda toda, já a querer mostrar serviço neste pouquinho de jogo que lhe foi dado. O Lyon a ser derrubado, a ganhar uma falta e, portanto, este desenrolar dos acontecimentos interessa sobremaneira ao Rio Ave, que vai mantendo a preciosa vantagem adquirida com o golo de Filipe Augusto aos 18 minutos. O árbitro é capaz de estender mais um minuto ainda o período de compensação de 4, em virtude há pouco daquela paragem para ser observado Ruben Ribeiro pela equipa médica do Rio Ave. João Novaes, agora lá na esquerda, levando a bola até junto da bandeirola de canto. A última derrota do Vitória de Setúbal tinha sido a 2 de outubro, na 7ª jornada, curiosamente também aqui no Bonfim. 1-0 frente ao Marítimo e agora volta a perder em casa também o Vitória de Setúbal. É a 4ª derrota neste campeonato, a 2ª no estádio do Bonfim, interrompendo uma série de 6 partidas consecutivas sem perder para a equipa de José Couceiro, 3 delas para o campeonato. Quanto ao Rio Ave, depois da saída de Nuno Capucho e da entrada de Luís Castro, no primeiro jogo à frente da equipa, o ex-treinador do Futebol Clube do Porto B a conseguir alcançar uma vitória, a jogar fora, colocando termo a uma série de 7 jogos consecutivos do Rio Ave, sem somar qualquer triunfo. A última vitória tinha acontecido a 18 de setembro, quando em Vila do Conde o Rio Ave bateu o Sporting por 3-1. E com esta vitória o Rio Ave ultrapassa o Vitória de Setúbal na classificação, faz 14 pontos contra os 13 do Vitória de Setúbal e provisoriamente dá um salto até ao 7º lugar, igualando até o 6º classificado, o Desportivo de Chaves, na 6ª posição do campeonato. 1-0, resultado final, golo de Filipe Augusto para o Rio Ave aos 18 minutos. Neste Natal, adira à TV do Mel com oferta da primeira mensalidade e receba ainda uma soundbar exclusiva Mel. Ligue 16200 ou vá a mel.pt. O Rio Ave acabou de vencer em Setúbal o Vitória local por 1-0 neste encontro de abertura da 11ª jornada da Primeira Liga Portuguesa de Futebol. Filipe Augusto foi o herói na primeira vez que teve a ocasião de atuar esta temporada, depois de uma paragem prolongada por lesão, verificada ainda na temporada passada. Helena Costa, a tua observação final a este desafio com o Rio Ave a sair vencedor? É uma excelente primeira parte, as duas equipas a querer ganhar, o maior controle do Rio Ave, a merecer, na minha opinião, apesar da grande penalidade, a merecer a vitória, fez mais por isso, criou várias situações de golo que foram escandalosamente falhadas, mas acontece, quem está lá dentro tem essa possibilidade também de falhar e, portanto, a merecer, no fundo, o que fez pela primeira parte. A segunda parte, sobretudo depois da expulsão,
o jogo perdeu qualidade. Entrou muito bem o Vitória, também cresceu, foi mexendo o José Coceiro, na minha opinião, fez tudo o que poderia fazer no sentido de melhorar a equipa e incluir peças diferentes que lhe trariam mais ao jogo, mas foi no fundo um jogo diferente com menos qualidade, na minha opinião, com menos critério depois da expulsão, e houve momentos em que o Rio Ave conseguiu controlar bem o jogo, mantendo a posse de bola de uma forma pacífica. Não houve grande pressão por parte da Vitória de Setúbal nesses instantes e foi crescendo, foi passando o tempo. Obviamente que o Vitória de Setúbal já numa fase final também voltou com esse nervosismo e essa vontade de chegar ao golo, retirou-lhe um pouco esse critério que necessitava. Portanto, justifica-se sobretudo, foi um bom jogo na primeira parte e justifica-se sobretudo por aquilo que o Rio Ave fez na primeira parte. Não me chocaria se uma igualdade fosse o resultado deste jogo. Rio Ave que não ganhava no estádio do Bonfim em Setúbal desde a temporada 2012-2013. Nessa altura um jogo com 8 golos, uma vitória aqui do Rio Ave por 5-3. Agora foi uma vitória por 1-0, mas que serve perfeitamente para a conquista dos 3 pontos, que então consegue catapultar também o conjunto de Vila do Conde para as imediações já da zona europeia do quadro classificativo do campeonato, ficando naturalmente para já com um jogo a mais, Rio Ave e também Vitória de Setúbal, comparativamente às restantes 16 equipas desta Primeira Liga que este fim de semana ainda vão entrar em ação. Vitória de Setúbal, como disse lá atrás, perdeu pela 4ª vez no campeonato, a 2ª em casa. O Rio Ave, por outro lado, conseguiu o 4º triunfo na prova e ultrapassou o Vitória de Setúbal. Fica agora com mais um ponto que o conjunto sadino, 14 pontos para o Rio Ave, 13 pontos, aqueles que o Vitória mantém após esta 11ª jornada da Primeira Liga Portuguesa de Futebol. Na próxima jornada, o Vitória de Setúbal que vai deslocar-se a Alvalade para defrontar o Sporting, sendo que já na terça-feira ainda vai ter um jogo na Póvoa, frente ao Varzim, jogo a contar para a fase de grupos da Taça da Liga, competição na qual então a equipa do Rio Ave também está, mas o jogo só vai realizar-se lá mais para o fim de dezembro. O Rio Ave na próxima jornada vai receber o Tondela. Para já vamos, Ricardo Capela, escutar então os protagonistas depois desta vitória do Rio Ave em Setúbal por 1-0. Isso mesmo, Sérgio. Começando desde já pelo capitão do Rio Ave, Tarantini. Muito boa noite. Importante para a equipa este triunfo depois de uma série que já durava há muito tempo sem que conseguissem vencer. Sim, no futebol às vezes tem destas coisas, já tivemos jogos em que também tivemos muitas oportunidades e não conseguimos ganhá-lo. Também hoje não foi o caso, conseguimos criar oportunidades para fazê-lo. Lembro-me de 2 claras do Guedes e felizmente fazemos um golo que é um pouco anormal, mas como eu disse, o futebol tem destas coisas e hoje acho que fomos uma equipa bastante personalizada, conseguimos controlar os momentos do jogo e acho que mesmo depois de estar reduzidos a 10, acho que continuamos como equipa bem organizados defensivamente, também não permitimos que o Setúbal conseguisse entrar lá e fizesse moça, portanto acho que parabéns a esta equipa que também soube reagir às adversidades e como eu digo, o futebol às vezes tem destas coisas e hoje fomos felizes nós também. Dá-vos mais confiança, até pela forma como conseguiram a vitória depois de mais de meia hora com um homem a menos? Claro que sim, da mesma forma que se sofrêssemos golos, claramente que íamos ver um Setúbal completamente moralizado e tentar dar a volta ao resultado, mas nós acho que controlámos o jogo também depois nós ficámos reduzidos a 10 elementos. Acho que ficou um jogo até bastante lento da parte do Setúbal, nunca conseguiu entrar lá com velocidade e acho que nesse caso nós somos também responsáveis pelo bloco defensivo que conseguimos manter até ao final do jogo. Tarantini, já sentem a mudança, ou seja, as ideias de Luís Castro têm sido bem recebidas pelo grupo? Não, é uma nova etapa da vida do Rio Ave, da nossa vida. É como eu disse, comecei, isto tudo muitas vezes o futebol tem destas coisas e hoje ganhámos, nos outros dias fomos, a sorte não cresceu para o nosso lado e hoje claramente naquele gol, claro que podíamos ter feito nas outras oportunidades claras, mas hoje caiu para o nosso lado e se calhar noutras alturas não caiu, portanto é disto mesmo, o futebol é mesmo isto.
Obrigado, Tarantini, o jogador do Rio Ave, então, a justificar isso, a vitória, dizendo que o Rio Ave hoje conseguiu converter uma oportunidade em golo, coisa que noutras alturas não conseguiu, somando aqui os 3 pontos diante do Vitória que já tem que também um seu representante, neste caso Costinha. Muito boa noite, Costinha. O que é que faltou à equipa para sair hoje daqui com um resultado diferente? Antes de mais, boa noite. Não, acho que não faltou nada, não realizámos a exibição que gostaríamos, mas acho que o empate era mais que justo. Fizemos uma exibição que pelo menos um golo e o empate era justíssimo, mas o Rio Ave teve a sorte do jogo, um lance algo caricato, com o relevado um pouco instável, mas agora é trabalhar já para terça-feira, que temos um jogo importante para a Taça da Liga que vamos querer vencer. 6 vitórias consecutivas, 6 jogos sem perder, coloca aqui um ponto final nessa série. Vai de certa forma abalar a equipa ou não? Não, claro que não, estamos inseridos em todas as competições, sabemos que o campeonato é feito até maio, por isso até lá vamos angariar o máximo de pontos possível e vamos fazer uma época tranquila, certamente. Sentiu que a equipa teve mais dificuldades depois da expulsão, o Rio Ave fechou-se mais e tiveram mais dificuldades, até porque tinham entrado bem na segunda parte? Sim, de facto entramos muito bem na segunda parte, podemos ter feito logo o empate, mas claro que depois da expulsão o Rio Ave se iria fechar mais e nós tentámos encontrar o caminho para o golo, mas como sabemos o Rio Ave tem uma equipa muito boa e tentámos tudo e se calhar não fizemos a exibição que gostaríamos, mas é como digo, temos de trabalhar já para terça-feira que temos um jogo importante na Póvoa. Obrigado, Costinha. Também ficam as declarações do médio do Vitória, reconhecer de certa forma que a equipa não se apresentou ao nível que desejava, mas ainda assim a dizer que talvez o empate fosse o resultado mais justo para esta partida. Oportunidade já para falar com Luís Castro. Muito boa noite, Luís Castro. Imagino que não poderia pedir estreia melhor. Sim, claro. Quando abordamos um jogo, onde quer que seja, fazemos-lo sempre para ganhar. Sabíamos que o Vitória vinha de uma série de bons resultados e isso ainda nos obrigava a um esforço ainda maior para tentar inverter isso. Conseguimos. Ao longo de todo o jogo, para além do golo que fizemos, há 3 claras oportunidades de golo, 2 pelo Guedes e 1 pelo Gil, que nos podem dar um pouco mais de conforto no jogo. O Vitória esteve sempre muito perto no resultado, arriscou o que teve de arriscar, mas nós aguentámos bem. Uma estrutura defensiva muito sólida, que não permitiu qualquer situação de golo ao Vitória. É fantástico durante tanto tempo com 10. Temeu lamentar essas oportunidades desperdiçadas na altura em que viu o Guedes a ser expulso e olhou para meia hora ainda de jogo pela frente? É claro que o jogo para nós, o que tinha passado não nos interessava, mas o certo é que se registra isso. Mas mesmo depois desse momento, penso que conseguimos ter bola no meio campo do Vitória, embora o Vitória tivesse uma supremacia no jogo em termos de posse de bola, mas sempre que chegámos ao meio campo do Vitória conseguimos ter bola e conseguimos criar ainda uma situação de golo e conseguimos criar também chegar a alguns cantos a nosso favor. Isso mostra bem do caráter da equipa, uma equipa com uma vontade enorme de vencer e de trabalhar. E o grande destaque neste jogo vai claramente para os jogadores do Rio Ave pela forma como se entregaram ao jogo desde o primeiro minuto até ao último minuto de jogo. Bem, para terminar, Luís Castro, sente que o grupo está a receber bem as suas ideias? Falar neste momento disso é tentar desmontar algo que neste momento não é desmontável. Nenhum treinador... A vitória tem tanto minha como dos jogadores, como do Nuno Capucho, como da estrutura, como da massa adepta. O que interessa agora é que os nossos adeptos sentiram uma equipa que quis muito ganhar, que quis muito levar os 3 pontos. E neste momento é bom lembrar todos aqueles que vieram connosco a uma sexta-feira, a esta hora, e estiveram presentes a apoiar a equipa, e todos aqueles que queriam vir e não puderam estar por ser uma sexta-feira. Portanto, neste momento lembrar os nossos adeptos é algo de muito importante para nós, porque é para eles que nós trabalhamos todos os dias. Bem, obrigado, Luís Castro, treinador do Rio Ave, naturalmente satisfeito com esta estreia e logo com 3 pontos fora de casa, lembrando também os adeptos do Rio Ave que aqui marcaram presença, reconhecendo também que a equipa, além do golo marcado, teve 3 belíssimas oportunidades, 2 por Guedes, 1 por Gil Dias, mas também reconhecendo que na expulsão de Guedes temeu poder lamentar essas oportunidades perdidas pelo Rio Ave, porque é bom lembrar, a equipa Vila
Vizcondense esteve meia hora em inferioridade numérica perante o Vitória de José Coceiro, que, muito boa noite, Mister, não consegue sair daqui com 3 pontos. O que é que faltou à sua equipa para obter um resultado diferente? Faltaram algumas coisas. Primeiro, em tranquilizarmos em demasia com um golo, de facto. Um golo em que o estado relevado trai o nosso guarda-redes, uma bola inofensiva, uma bola para a área, mas um livre lateral, uma bola inofensiva. Nós intranquilizámos, nós sabíamos que o Rio Ave era uma equipa com qualidade, com posse. Aliás, basta ver quando o Rio Ave joga fora de Vila do Conde, tem resultados muito superiores a jogar em Vila do Conde, mas isso é muito próprio agora do nosso campeonato, porque se assume muita responsabilidade de jogar em casa, como é óbvio, perante os nossos adeptos, e a equipa ressentiu-se disso, que não devia ter acontecido, como é óbvio. Devíamos ter circulado a bola mais rapidamente, devíamos ter tido mais paciência em alguns momentos, porque somos nós que comandamos o jogo, com muito respeito, e os adeptos do Vitória são fantásticos no apoio à equipa, mas quando estamos a jogar com um jogador a mais, nós temos é que circular o jogo rapidamente, criar os momentos para podermos de facto ganhar vantagem e podermos criar as oportunidades ou as possíveis oportunidades para marcar. Mas precipitámos e acabámos por não marcar. Acho que houve outros fatores, mas não vou entrar por aí. Está a falar do lance em que a sua equipa pede penal. É a grande penalidade, como é óbvio que há a grande penalidade. Isso mudou o jogo, porque falta muito tempo. Mas pronto, é assim. O que eu aceito perfeitamente é que não se veja. O que eu aceito é que não se veja. A pessoa, quando não vê, é difícil. E aos árbitros é muito difícil, em alguns momentos, conseguirem ver os lances. Agora, depois de ver, dizer-se que não é, isso é que eu já não posso aceitar, não é? Agora, de facto, não é por aí. Já lhe disse, há responsabilidades nossas e nós temos que olhar para isto. O campeonato é muito longo, o campeonato é muito difícil. Este vai ser um campeonato em que vamos ter, eu disse isto desde o início, o campeonato acaba em maio, mas vamos ter muitos problemas até lá, vamos ter que ultrapassar muitos problemas e vamos ter que estar preparados para isso e para reagir a esta adversidade e a estas situações que, de facto, nos penalizam a todos, porque quem não conseguir emocionalmente reagir a isto, obviamente vai ter ainda mais problemas. Obrigado, José Coceiro. A análise do treinador do Vitória a esta partida, reconhecendo alguns problemas no jogo da sua equipa, lamentando que não tenha conseguido circular a bola de forma diferente após a expulsão de Guedes, também fazendo referência ao tal lance sobre André Claro, onde o Vitória se fica a queixar de uma grande penalidade, eventualmente por assinalar. Não foi esse o entendimento do árbitro da partida. Para a história fica o resultado final: Vitória 0, Rio Ave 1. Marcou Filipe Augusto 7 meses depois, no regresso aos relevados. Um golo, é verdade, algo caricato, mas que vale 3 pontos para a equipa de Luís Castro na estreia do novo treinador.